Ao passar pelo jardineiro, o milionário ficou paralisado. Seus olhos se fixaram em um medalhão pendurado no pescoço do jovem. O brilho dourado do sol matinal atravessava as imponentes janelas do escritório de Augusto Vasconcelos, refletindo-se nos troféus, medalhas e certificados que decoravam as prateleiras de madeira escura. Ele se inclinou para trás em sua poltrona de couro, observando a paisagem urbana de Belo Horizonte, uma cidade que ele ajudara a transformar ao longo das últimas 2 décadas. Seus arranha-céus, suas obras de engenharia, tudo levava sua marca, seu nome. O mundo o via como um vencedor, mas nenhum troféu poderia preencher o vazio que ele carregava há 13 anos. Ele baixou os olhos para a mesa, onde um porta-retratos repousava intocado. Com a ponta dos dedos, traçou o contorno da imagem de um menino sorridente de cabelos castanhos bagunçados e olhos vivos. Gabriel, seu filho, seu único filho. No pescoço do menino, pendia um medalhão prateado em forma de estrela, um presente especial de sua esposa, Mariana, antes de seu trágico falecimento. Ela dizia que aquele pingente era um símbolo de proteção, um guia para a vida. Mas a vida foi cruel. O telefone tocou, quebrando o silêncio do escritório. Dr. Vasconcelos? A voz profissional de sua assistente, Clara, ecoou pelo viva-voz. O senhor tem uma reunião com os investidores em 15 minutos. Augusto fechou os olhos por um momento, voltando à realidade. Obrigado, Clara. Já estou indo. Ele guardou a foto na gaveta, junto com todas as lembranças que insistiam em assombrá-lo. Antes de seguir para a reunião, decidiu passar rapidamente em sua casa. Precisava buscar alguns documentos que haviam ficado em seu escritório pessoal. Ao chegar à propriedade, os portões automáticos se abriram suavemente, revelando jardins impecáveis e a fachada imponente de sua mansão. Mas algo o fez pisar no freio. Nos jardins, uma equipe de jardineiros trabalhava podando arbustos e aparando a grama. Sua governanta havia mencionado a troca da empresa de paisagismo, mas ele não dera atenção na época. Então, ele viu. Um dos trabalhadores, um jovem de pouco mais de 20 anos, movimentava-se com precisão entre as roseiras. O sol refletia em algo em seu pescoço. Um medalhão. O coração de Augusto disparou. Era idêntico ao de Gabriel. Ele sentiu o corpo congelar, freou o carro bruscamente e ficou imóvel por alguns segundos, incapaz de acreditar no que via. O medalhão balançava no pescoço do jovem, reluzindo à luz da manhã. Não podia ser. Aquele pingente era único. E Gabriel estava usando-o no dia em que desapareceu. Augusto saiu do carro como se estivesse em transe. Cada passo que dava parecia ecoar no fundo de sua mente, puxando-o de volta para um passado do qual nunca conseguiu escapar. O jovem jardineiro continuava trabalhando, alheio ao olhar intenso que o observava. Com licença. A voz de Augusto saiu mais trêmula do que gostaria. O rapaz ergueu o rosto. E foi como ver um fantasma. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, a mesma inclinação sutil da cabeça ao se virar. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento, o tempo pareceu parar. "Posso ajudar, senhor?" perguntou o jovem, limpando as mãos no uniforme. Augusto engoliu em seco. "Esse medalhão, onde conseguiu?" O rapaz olhou para o pingente, segurando-o entre os dedos. "Ah, isso? Encontrei em um antiquário há alguns anos. Gostei do formato, me chamou a atenção por algum motivo." Augusto sentiu o peito apertar. "Qual é o seu nome?" "Daniel, senhor. Daniel Alves. Comecei hoje na equipe de jardinagem." O empresário estudou cada detalhe do rosto do jovem. Ele teria a mesma idade que Gabriel teria agora. O mesmo tom de pele. Até o jeito de falar parecia familiar. Isso não pode ser coincidência. "Você se importaria se eu olhasse mais de perto?" Daniel hesitou por um instante, mas retirou a corrente do pescoço e entregou o medalhão a Augusto. Ele segurou a peça nas mãos e sentiu uma onda de choque atravessá-lo. Não havia mais dúvidas. Era o mesmo medalhão. Os minúsculos arranhões na parte de trás, a leve imperfeição no fecho,
A textura da prata envelhecida. Estava exatamente como ele se lembrava. A mente de Augusto fervilhava. Ele precisava descobrir mais sobre esse rapaz, mas não podia assustá-lo. Respirou fundo e forçou um tom neutro na voz. É uma peça bonita. Você disse que comprou em um antiquário? Sim, numa loja pequena no interior. Mas faz tempo, não lembro exatamente onde. Augusto devolveu o medalhão e esboçou um sorriso contido. Você começou hoje, não é? Espero que goste do trabalho. Os jardins são muito importantes para mim. Pode deixar, senhor. Vou cuidar bem deles. O jovem sorriu. E mais uma vez, Augusto sentiu aquela familiaridade dolorosa. Ele se afastou, voltando para seu carro, mas sua mente estava em chamas. Durante 13 anos, buscou respostas. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, seguiu pistas falsas, tudo sem sucesso. E agora, dentro de sua própria casa, um jovem carregava o medalhão de Gabriel. Seu celular vibrou em seu bolso. Ele atendeu sem desviar os olhos de Daniel. Carlos. Sua voz era baixa, mas carregada de tensão. Preciso que investigue alguém para mim. Urgente. Do outro lado da linha, seu investigador particular há mais de uma década reconheceu a seriedade em seu tom. Quem? Augusto observou Daniel voltando ao trabalho, o medalhão balançando em seu pescoço sob a luz do sol. Um rapaz chamado Daniel Alves. Quero tudo. Origem, família, registros médicos, histórico escolar. Descubra cada detalhe. Porque depois de tantos anos no escuro, ele podia estar diante da verdade que tanto procurava. A noite caiu sobre a cidade, mas Augusto não conseguia dormir. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, a mente girando sem parar. O medalhão, a semelhança, o nome, Daniel Alves. Quem era esse rapaz? O celular vibrou sobre a mesa. Ele atendeu imediatamente. Carlos. Consegui algumas informações preliminares. Augusto sentou-se, sentindo o coração acelerar. E? Carlos hesitou por um instante antes de continuar. Tem algo estranho. Augusto apertou o telefone contra o ouvido. Fale. Daniel Alves foi registrado em um orfanato no interior de Minas Gerais, na cidade de Serra Branca. Ele chegou lá por volta dos 10 anos de idade. E aqui está o problema. Não há registros anteriores sobre ele. O ar ao redor de Augusto pareceu ficar pesado. Como assim, sem registros? Nada. Nenhuma certidão de nascimento original. Nenhuma ficha médica antes dos 10 anos. Nenhum histórico escolar. É como se ele não existisse antes disso. Augusto sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Isso não faz sentido. Carlos continuou. E tem mais uma coisa. Consegui a ficha médica dele no orfanato. Ele tem uma marca de nascença no ombro direito. Augusto paralisou. Que tipo de marca? Uma pequena mancha em forma de meia-lua. Augusto ficou em silêncio. A garganta seca, o peito apertado. Gabriel tinha exatamente essa mesma marca. Ele se levantou, caminhando até a janela. No jardim, Daniel ainda trabalhava, sem saber que sua identidade estava sendo questionada. Carlos, preciso de mais respostas. Quem colocou Daniel no orfanato? É o que estou tentando descobrir. Mas o orfanato foi fechado há 5 anos por irregularidades. E tem mais. Augusto segurou a respiração. Diga. A maior parte dos registros foi destruída em um incêndio suspeito. O silêncio do outro lado da linha parecia ecoar pela casa inteira. Alguém apagou os rastros de Daniel. Alguém não queria que ele fosse encontrado. Augusto passou a mão pelo rosto, sentindo a tensão se acumular em seus músculos. Carlos, descubra tudo o que puder. Quem o colocou lá? De onde veio? Qualquer conexão que ele possa ter com Gabriel. Estou no encalço, te aviso assim que tiver algo concreto. Augusto desligou e olhou para fora. Daniel continuava podando as roseiras, sem suspeitar que sua vida inteira estava sendo investigada. Mas Augusto não podia mais ignorar. Se Daniel era realmente Gabriel...
Onde ele esteve durante esses 13 anos? E mais importante, por que alguém quis apagar sua existência? Na manhã seguinte, Augusto foi despertado por uma ligação de Carlos. Achei uma testemunha. Augusto se sentou na cama, os sentidos despertando imediatamente. Quem? Uma ex-funcionária do orfanato onde Daniel foi registrado. O nome dela é Dona Conceição. Trabalhou lá por mais de 30 anos. Augusto já estava de pé, vestindo-se rapidamente. Ela sabe algo? Ela lembra do dia em que Daniel chegou, e segundo ela, tinha algo muito estranho nessa história. Augusto sentiu a ansiedade crescer. Onde posso encontrá-la? Ela mora nos arredores de Serra Branca. Já marquei um encontro. Se sairmos agora, chegamos lá antes do meio-dia. Menos de 1 hora depois, Augusto estava ao volante, dirigindo em alta velocidade pela rodovia. Carlos estava no banco do passageiro revisando alguns documentos. Por que acha que essa mulher se lembrou do caso? Perguntou Augusto. Carlos fechou a pasta e olhou para ele. Porque Daniel não era uma criança qualquer. Ele apareceu do nada. Augusto franziu a testa. Como assim? Normalmente, crianças abandonadas chegam ao orfanato sem documentação, sem histórico. Mas Daniel chegou com tudo perfeitamente preenchido, como se alguém tivesse fabricado uma nova identidade para ele. O peito de Augusto apertou. Alguém queria que ele sumisse. Carlos assentiu. Exatamente. A estrada seguiu sinuosa até que chegaram a uma casa simples no interior. Dona Conceição os aguardava na varanda. Era uma mulher de idade avançada, mas seus olhos afiados demonstravam que sua mente ainda era clara. Senhor Vasconcelos? Perguntou ela, ao vê-lo descer do carro. Sim, obrigado por nos receber. Eles se sentaram no pequeno terraço enquanto Carlos preparava um gravador. Me conte o que lembra sobre Daniel Alves. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Era uma noite chuvosa. Nunca me esqueço daquele dia. Augusto se inclinou para a frente atento. Uma mulher apareceu no orfanato segurando um menino pela mão. Ele não falava nada. Parecia assustado. Essa mulher... Augusto hesitou. Como ela era? Dona Conceição franziu a testa como se buscasse uma memória distante. Morena, alta, usava óculos escuros e tinha um perfume forte de jasmim. Augusto sentiu o estômago revirar. Você tem certeza? Ela assentiu lentamente. Sim, eu nunca me esqueço de um perfume. Carlos e Augusto trocaram um olhar carregado de choque. Era a descrição exata de Mariana. Augusto sentiu o corpo tenso. Se aquela mulher era mesmo Mariana, isso significava que ela sobreviveu ao acidente. E mais do que isso, ajudou a esconder Gabriel. Ele se esforçou para manter a calma. O que aconteceu depois que essa mulher deixou o menino lá? Dona Conceição continuou. Ela apresentou documentos. Tudo parecia legítimo. Mas havia algo errado. Ela estava nervosa. Disse que o garoto não lembrava do passado e que era melhor assim. Augusto apertou os punhos. Melhor assim? Sim. Como se fosse um pedido para que ninguém perguntasse muito. Carlos interveio. E o menino, como ele reagiu? Parecia confuso. Nos primeiros meses acordava gritando durante a noite. Falava sobre água, sobre estar perdido. E mencionava uma estrela. Augusto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Uma estrela? Sim. Eu não entendia na época, mas agora acho que ele falava do medalhão. O silêncio pairou sobre eles. Carlos se levantou. Dona Conceição, você chegou a ver essa mulher de novo? Ela hesitou. Nunca mais. Mas lembro que, depois daquele dia, o orfanato começou a receber doações anônimas. Dinheiro suficiente para manter as portas abertas por anos. Carlos pegou um caderno e anotou algo. Essas doações vinham de onde? De uma conta estrangeira. Carlos olhou para Augusto. Se rastrearmos essa conta, talvez encontremos Mariana. Dona Conceição pegou algo dentro de uma caixa de madeira ao lado da cadeira.
Tem mais uma coisa. Ela entregou um envelope amarelado para Augusto. Ele abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto. Um menino dormindo em uma cama de ferro. E na cabeceira, um cartão postal desgastado. A imagem no cartão era de um lago. Augusto reconheceu imediatamente o lago onde Gabriel desapareceu. Ele engoliu em seco, sentindo a verdade cada vez mais próxima. Onde esse cartão está agora? Dona Conceição suspirou. O menino sempre carregava com ele. Era sua única lembrança do passado. Augusto sentiu um nó na garganta. Daniel não esqueceu tudo. Em algum lugar dentro dele, Gabriel ainda existia. Carlos pegou o celular. Vou rastrear a origem das doações. Se Mariana estiver viva, vamos encontrá-la. Augusto se levantou, a foto ainda em suas mãos. Olhou para o cartão postal, para o lago, e soube que a verdade estava muito mais próxima do que jamais imaginou. A viagem de volta para Belo Horizonte foi silenciosa. Carlos dirigia, enquanto Augusto mantinha os olhos fixos na foto em suas mãos. O menino dormindo, o cartão postal do lago. Ele sentia como se tudo estivesse prestes a se encaixar. Quando chegaram à mansão, o celular de Carlos tocou. Ele atendeu, ouvindo por alguns segundos antes de virar-se para Augusto. Rastreei a conta que fez as doações para o orfanato. Os depósitos vinham de uma empresa offshore. Augusto estreitou os olhos. Quem é o dono? Carlos suspirou. Tecnicamente, a empresa está registrada no nome de alguém que não existe. Mas quando segui as transações, todas as movimentações estavam ligadas a um nome que você conhece bem. Augusto sentiu o coração parar por um segundo. Quem? Carlos olhou diretamente para ele. Mariana. O silêncio preencheu o carro. Ela estava viva, e mais do que isso, esteve ajudando Daniel todos esses anos. Reviravolta, versão expandida, parte 2. Ao entrar na mansão, Augusto ainda tentava processar a informação. Sua esposa, supostamente morta, estava por trás do desaparecimento de Gabriel. Ele foi até seu escritório e serviu-se de um copo de uísque. Sua mente girava. Então Maria, a governanta, entrou na sala hesitante. Senhor Augusto? Aconteceu algo estranho enquanto o senhor estava fora. Augusto virou-se imediatamente. O que foi? Maria estendeu um envelope branco. Isso foi deixado na porta. Augusto pegou o envelope, abriu com mãos trêmulas e retirou um pequeno pedaço de papel. A mensagem era curta. Deixe o passado enterrado, ou terá que enterrar muito mais. O sangue de Augusto gelou. Carlos pegou o bilhete e analisou. Isso confirma que estamos incomodando alguém. Mas Augusto já não tinha dúvidas. Alguém não queria que ele continuasse investigando. E esse alguém estava observando cada movimento seu. Augusto encarava o bilhete em suas mãos. As palavras frias ecoavam em sua mente. Deixe o passado enterrado, ou terá que enterrar muito mais. Alguém estava tentando assustá-lo, mas não ia funcionar. Carlos analisava o papel, os olhos atentos. Isso confirma que estamos sendo observados. E significa que estamos perto da verdade. Augusto jogou o bilhete sobre a mesa. Precisamos encontrar Mariana. Agora. Carlos assentiu. Consegui rastrear outra movimentação. A última transferência dessa empresa offshore foi para um hotel nos arredores da cidade. Augusto pegou as chaves do carro sem hesitar. Vamos. A estrada para o hotel parecia mais escura do que o normal. Augusto mantinha os olhos fixos na estrada, o peito pesado com a ansiedade crescente. Ele estava prestes a reencontrá-la. A mulher que amou. A mulher que desapareceu. A mulher que escondeu seu filho dele por 13 anos. Ao chegarem ao hotel, Carlos desceu primeiro verificando a recepção. A atendente, uma jovem de expressão cansada, olhou os dois com curiosidade. Estamos procurando uma hóspede. Nome: Mariana Vasconcelos. A atendente hesitou. Ela saiu há algumas horas, mas... Augusto avançou um passo. Ela deslizou um envelope sobre o balcão. Ela deixou isso para o senhor. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro,
Havia uma única folha de papel, com uma caligrafia elegante e familiar. Não aqui. Vá até onde tudo começou. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carlos olhou para ele. Isso significa... Augusto guardou o bilhete no bolso e virou-se. Significa que ela quer que eu vá até a casa de campo, onde tudo começou. A casa de campo ficava a 2 horas de distância. Enquanto dirigia, Augusto tentava controlar a tempestade de emoções dentro de si. Carlos quebrou o silêncio. Tem certeza de que isso não é uma armadilha? Não importa. Preciso de respostas. Carlos assentiu. Então vamos fazer isso do jeito certo. Pegou o telefone e enviou uma mensagem rápida. Estou pedindo que minha equipe monitore a área. Se algo der errado, teremos reforço. Augusto não respondeu. Seus pensamentos estavam na casa que não visitava há 13 anos, onde passou tantos momentos felizes com Mariana e Gabriel, onde sua família foi destruída. Ao chegarem, o lugar parecia intocado pelo tempo. O balanço de madeira ainda pendia da grande árvore ao lado da varanda. As luzes estavam apagadas, mas a porta estava entreaberta. Augusto respirou fundo e entrou. O cheiro de madeira antiga e lembranças esquecidas o envolveu. E então, no meio da sala, ele a viu. Mariana, 13 anos mais velha, algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda a mesma mulher que ele amou. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Você veio. Augusto sentiu a garganta apertar. Você está viva. Mariana assentiu lentamente. Sempre estive. O peito de Augusto queimava. Por quê? Sua voz saiu rouca. Por que fingiu sua morte? Por que me deixou? Mariana respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo. Porque se eu não fizesse isso, Gabriel estaria morto. A confissão pairou no ar como uma bomba. Carlos trocou um olhar tenso com Augusto. Explique. Mariana fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Eles estavam atrás de Gabriel. Sequestrá-lo foi um aviso para mim, para que eu não tentasse impedir o que estava por vir. Augusto sentiu um calafrio. Eles? Quem são eles? Mariana o encarou. Seu pai. E os homens com quem ele trabalhava. Augusto sentiu como se o ar fosse arrancado de seus pulmões. Meu pai? Isso é impossível. Mariana deu um sorriso triste. Você realmente achava que seu império foi construído apenas com um trabalho honesto? Augusto cambaleou para trás. Não. Mariana continuou. Seu pai lavava dinheiro para pessoas poderosas, gente que não podia ser exposta, mas ele quis sair do esquema, e eles mataram ele por isso. Carlos respirou fundo. E Gabriel? Mariana desviou o olhar. Seu pai reuniu provas contra essa organização, mas não confiava em ninguém. Então, antes de morrer, ele deixou uma cláusula secreta em seu testamento. Ela olhou para Augusto. Quando Gabriel completasse 25 anos, todas as provas viriam à tona. O dinheiro que eles escondiam seria automaticamente transferido para instituições de caridade. Carlos arregalou os olhos. Então o sequestro de Gabriel foi para evitar que ele chegasse aos 25 anos? Mariana assentiu. E quando eu descobri, soube que a única forma de protegê-lo era fingir minha própria morte. Augusto não conseguia respirar. Tudo o que ele acreditou por anos, toda a sua dor, toda a culpa que sentiu por não ter protegido Gabriel, tudo tinha sido manipulado desde o começo. Então, uma voz fria ecoou pela sala. Pela história, Mariana. Mas você esqueceu de uma coisa. Augusto virou-se a tempo de ver um homem de terno escuro entrar pela porta. Senador Heitor Monteiro. O homem que compareceu ao funeral de Mariana. O homem que o consolou quando Gabriel desapareceu. O homem que aparentemente estava por trás de tudo isso. Ele deu um sorriso cruel. Acabou a brincadeira. 2 homens armados surgiram atrás dele. Augusto ficou tenso. Carlos levou discretamente a mão ao coldre sob o paletó. Mas Heitor Monteiro apenas riu. Não se preocupe, não vamos matar vocês agora. Ele caminhou até Mariana e segurou seu queixo com força.
Vamos fazer exatamente o que fizemos há 13 anos. Vamos levar o garoto e garantir que ele nunca mais seja encontrado. Augusto sentiu uma onda de fúria crescer dentro dele. Você nunca vai encostar nele novamente. Heitor Monteiro sorriu. Então é melhor que ele corra, porque nós vamos encontrá-lo. Antes que pudesse reagir, o som de vidros quebrando e tiros ecoou pela casa. Carlos puxou Augusto para o chão enquanto agentes fortemente armados invadiam a propriedade. Uma voz gritou: Polícia Federal, larguem as armas. Heitor Monteiro tentou correr, mas foi derrubado por um dos agentes. Os homens armados foram neutralizados em segundos. E então, o silêncio tomou conta da sala. Mariana tremia. Carlos se levantou, ajudando Augusto. O senador Monteiro estava no chão, algemado. Ele olhou para Augusto e sorriu. Isso ainda não acabou, mas Augusto sabia que sim. Depois de 13 anos, o pesadelo finalmente tinha chegado ao fim. A noite estava fria quando Augusto saiu da delegacia. As luzes dos postes lançavam sombras longas sobre o asfalto molhado pela garoa fina. Heitor Monteiro estava preso. As provas reunidas ao longo dos anos finalmente o incriminavam, junto com vários outros envolvidos no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas, apesar da vitória, Augusto sentia um vazio profundo dentro de si. A voz de Carlos o tirou de seus pensamentos. Você conseguiu. Depois de tantos anos, finalmente conseguiu. Augusto soltou um riso sem humor. Mas a que custo? Carlos suspirou. Agora você tem a chance de recuperar o que perdeu. Augusto olhou para o outro lado da rua. Mariana estava sentada em um banco, os braços ao redor do próprio corpo, como se tentasse se proteger do frio. E ao lado dela estava Daniel. Ou melhor, Gabriel. Ele segurava o medalhão prateado entre os dedos, os olhos perdidos no reflexo do metal. Era ele. Augusto sentiu um nó na garganta e atravessou a rua. Ao se aproximar, Mariana levantou os olhos e, pela primeira vez em anos, sorriu para ele. Você conseguiu protegê-lo, disse ela. Augusto olhou para Gabriel. O menino que ele perdeu. O homem que ele se tornou. Oi, filho. Gabriel ergueu o olhar. Por um momento, o silêncio pairou entre os dois. Então, Gabriel respirou fundo. Eu me lembro. O coração de Augusto parou. O quê? Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Eu me lembro do lago. Me lembro de você me chamando. Eu me lembro da mamãe me segurando. Mariana apertou a mão do filho. Suas memórias estavam lá o tempo todo. Só precisavam de tempo para voltar. Augusto sentiu o peso de todos os anos de sofrimento se dissipar. Ele abriu os braços hesitante. E, para sua surpresa, Gabriel abraçou-o com força. Foi como se, naquele instante, tudo finalmente estivesse no lugar certo. Os meses seguintes foram um processo de reconstrução. A mídia explorou a queda de Heitor Monteiro e o escândalo envolvendo diversos políticos e empresários. As provas deixadas pelo pai de Augusto foram divulgadas, destruindo de vez a organização criminosa. Mariana foi oficialmente declarada viva, e o processo para restaurar sua identidade começou. Mas o mais importante aconteceu longe dos holofotes. Augusto e Gabriel estavam aprendendo a ser pai e filho novamente. Eles passaram horas conversando sobre o passado, sobre o que cada um viveu nesses 13 anos separados, sobre as cicatrizes invisíveis que carregavam. Foi um processo lento, mas foi real. E um dia, enquanto caminhavam juntos pelo jardim da mansão, Gabriel tirou o medalhão do pescoço e o colocou na palma da mão do pai. Augusto olhou para ele, confuso. Por que está me dando isso? Gabriel sorriu. Porque agora eu não preciso mais dele para lembrar quem eu sou. Augusto sentiu os olhos marejarem. Pegou o medalhão e o fechou na mão com força. Então, olhou para o filho. Vamos para casa. Dessa vez ele sabia que Gabriel nunca mais desapareceria.